Olá, pessoal! Hoje vamos discutir ancestralidade e cultura no terceiro episódio da terceira temporada do podcast. E os convidados dessa mesa muito especial são Mariela Fassanaro, que é consultora de estilo pessoal e imagem corporativa, Anaira Negreiros, que é pesquisadora integrante do Indumenta, que é um núcleo sobre estudo de modas africanas de São Paulo, e a mediação é minha, né? Sou a professora Francisca Mendes, tutora do PET Moda UFC e professora do curso Design de Moda da UFC. Para dar início, eu fui tentar preparar, assim, no que me tocava essa mesa de hoje, para eu poder falar antes de começar. E aí eu fiquei, né, fui ler o trabalho da Rainará, eu tinha visto a apresentação dela recente no colóquio, falando da Catarina Mina, né, já conhecia o que ela desenvolve, não profundamente, porque eu fui ler a dissertação agora, mas o que a Rainará traz, né, em toda a sua trajetória como pesquisadora, é exatamente essa relação entre indumentária e memória, que não dá para separar uma coisa da outra. A gente não tem como falar, principalmente no caso das pesquisas que ela faz, né, sobre mulheres negras, não falar de memória. E são memórias silenciadas, na maioria dos casos, né? Porque, como a gente discutiu aqui ontem, são construções sociais que vão deixando coisas apagadas e coisas com visibilidade, né? E isso acontece com a escravidão, com os negros e, consequentemente, com o seu vestir. E a Mariela, ela trabalha exatamente com a afetividade das pessoas, né, com relação ao vestir. Então, ela tem um trabalho lindo de descoberta de si e dos outros, e nessa relação em que as pessoas vão escolher e vão encontrar a sua melhor versão, seja através da roupa, da maquiagem, do cabelo, do formato dos óculos, as pessoas vão também se descobrindo. E vão mostrando seus vínculos, né? Vão mostrando como estabelecem essas relações com, claro, o vestir, mas também com a sua identidade. Então, onde é que a Rainará e a Mariela se encontram? Né? Se encontram exatamente nessa contação de histórias. E eu, como historiadora, né, estou muito feliz e orgulhosa de estar aqui, porque também estou contando uma versão da minha história, né? Também, quando me coloco aqui, né, seja com meu vestido amarelo, ou seja com meus cabelos loiros, também estou falando de mim, né? Quando eu falo da história, eu falo da minha história, assim como a Rainará vai falar da história dela, e assim como a Mariela também, né? E essas histórias todas, né, além de todos que estão aqui, se entrelaçam nessa noite. E é isso que eu quero que vocês aproveitem hoje, né? Como nossas memórias se encontram nesse espaço de 1h30, né? E como, a partir disso, a gente vai partilhar nossos sentidos. Então, vou fazer a pergunta logo para as duas, mas convido a Rainará a nos dizer, né, nos contar a história que ela nos apresenta hoje, né? Então, Rainará e daqui a pouco Mariela, quais são as histórias que vocês escolheram para nos contar esta noite? Fiquem à vontade. Obrigada, Fran. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem, à medida do possível, com vacina no braço de preferência, né, com segurança. Estou super feliz de estar aqui, agradeço muito o convite. Mariela, é um prazer estar com você também, prazer te conhecer. Bom, fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, cis, de pele escura. Estou aqui com um turbante em 2 tons de rosa, um batonzinho assim, clarinho também, brincos dourados e uma camiseta branca. Atrás de mim tem uma parede branca e um quadro com uma moldura vermelha com passarinhos, que é a passarada do J. Borges. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui, agradeço mesmo o convite, de novo, também me sinto de casa, porque foi muito bacana o encontro que a gente teve ano passado. Gabriela está aqui, que esteve comigo. Oi, Gabi. Agradeço a Isis também, que fez toda a ponte, convite, enfim, todo mundo que está na organização, que está aí nos bastidores, que a gente sabe que um monte de gente, né, ajuda, e todo mundo que está ouvindo a gente, então muito obrigada. Saudações daqui de São Paulo. E, bom, eu costumo dizer que a moda, para mim, é uma herança de família, né?
Eu venho de uma família, minha avó materna foi uma mulher costureira, uma mulher negra costureira aqui de São Paulo, nascida na primeira metade aí da década de 1930, e de parte de pai eu sou neta de um alfaiate maranhense, né? Que iniciou também sua carreira ali na década de 50 em São Luís, como alfaiate. Então, dos dois lados da minha família, eu tenho esse ofício com a costura, né? Essa presença desse vestir, da importância do vestir muito forte. Mas eu demorei para entender isso, né? Eu cresci com a parte da minha mãe mais próxima, então já sabia que minha avó era costureira, cresci com a máquina de costura dela em casa, então tinha essa memória afetiva já, né? Da costura, de fazer a roupa, muitas histórias que minha mãe contava sobre a minha avó, das 1000 roupas que ela pedia para minha avó quando era adolescente, minha avó sempre fazia, enfim, aquelas coisas que quem tem costureira em casa na família sabe, né? O privilégio que é ter alguém que possa fazer as nossas roupas. E desde de pequena eu sempre fui muito encantada assim, por esse universo. Acho que a minha história acaba se conectando, a professora Patrícia também, a minha história acaba se conectando, eu acho que com muitas pessoas, né? Acho que minha história é comum, no sentido de gostar de moda desde pequena, fazer roupinha de boneca, desenhar, sou autodidata em desenho, enfim. Mas, enfim, né? Dentro dessa... Sendo uma mulher negra brasileira, a gente sabe aí todas as caminhadas, né, percalços que a gente passa, então tive essa história um pouco apagada, assim, esse legado apagado, né, e venho recuperando ele ultimamente. E foi muito interessante quando eu me percebi, assim, nessa família, né, ligada à costura e à moda. Eu falei, gente, mas é óbvio, né, que eu sempre quis fazer isso, né, porque a família, esse ambiente já estava preparado para esse lugar, né? E acho que a gente tem uma série de legados. Eu até falei sobre isso numa aula que eu dei aqui em São Paulo, junto com outras 2 pesquisadoras de moda, que é a Cíntia Maria e a Vanessa Iano. A gente falou dessa moda negra como um legado que a gente precisa reivindicar, né, que a gente precisa chamar para a nossa história de novo, né, chamar para perto, porque se a gente for... eu sou uma historiadora, não sou de formação, né, eu sou uma historiadora de ofício, com todo respeito a quem é formado em história, porque eu não sou, mas me interesso muito, e fazendo pesquisa histórica, a gente percebe como a população negra, falando do meu lugar, né, como que essa população negra no Brasil, historicamente, está ligada ao vestir brasileiro, né, costureiras, e não só costureiras, lavadeiras, bordadeiras, passadeiras, né, essas profissões que muitas vezes ficam à margem, né, que são subalternizadas, que são super importantes. A gente pensa uma semana de moda, ela só vai para frente porque tem gente lavando, passando, né, as roupas ali nos bastidores, então isso é muito importante para o vestir, né? E essas profissões historicamente sendo exercidas ou por pessoas negras ou por pessoas indígenas, pessoas que estão ali em lugares subalternizados, né? Em lugares impostos por conta de um racismo, enfim, estrutural do Brasil, né? Então eu acho que é muito interessante, porque a gente às vezes não conhece a história, e aí quando a gente vai para a história, a gente mergulha na história, a gente começa a perceber todas essas conexões, né? E esse passado que é um passado que está muito perto da gente, né? Que faz muito sentido que a gente se aproxime e reivindique então esse passado e esse legado, né? Então, quando eu comecei a fazer pesquisa, eu acabei entrando nesse lugar de mergulhar na história e na memória, e comecei a descobrir várias histórias de costureiras, enfim, e muito ligadas, né, a essas negritudes no Brasil. Então, eu achei um ponto de conexão, intersecção forte ali. E foi no lugar da pesquisa também que eu me encontrei, até como uma mulher negra, no sentido de poder contar essas histórias num espaço acadêmico, né? Que ainda é um espaço... muitas mulheres negras abriram espaço para mim, óbvio, vieram antes, mas é um espaço onde a gente ainda tem pouca, né, representatividade, essa palavra já está
sendo tão usada, mas ela faz sentido, né? Então, foi um espaço ali que eu encontrei uma oportunidade de mexer nesse passado, nesse legado, trazer essas histórias à tona e formar novas costuras, né? Dentro desse campo. E foi atuando nisso que eu fui descobrindo todas essas histórias e fui montando, né, essa minha carreira. E sou uma mulher candomblessista também, né? Então, quando a primeira vez que eu visitei um terreiro que foi o Redandá, que é o meu terreiro, sou de Candomblé de Nação de Angola, e eu fiquei muito encantada com as mulheres pretas do terreiro. Assim, eu falo até me arrepio, porque eu não tinha o contato, né? E, meu Deus, quando eu cheguei, aquela mulherada toda chique, naquele branco e richelieu, e pano da costa, e turbante, enfim, eu falei, meu, que incrível, olha que beleza, que riqueza, isso é nosso, né? E uma estética ali muito linda, assim, e uma estética que é ancestral, a gente está falando de ancestralidade, né? Então, acho que pensar também as religiões negras no sentido da contracultura, também no sentido de contra, né? Essa cultura hegemônica, enfim. Eu estava falando disso aqui em casa agora, conversando sobre a mesa, e pensar que ancestralidade, e principalmente essas ancestralidades, não principalmente, mas falando aqui do meu lugar como negra, e também sabendo um pouco das ancestralidades indígenas também, como esses saberes, né, que são saberes orais, que são saberes que estão inseridos num outro tempo, são contra a cultura, né, no sentido de estarem lutando contra o capitalismo, né, sobre um consumo desenfreado, né, acho que o lugar da contracultura entra aí, né, e o que é ancestral, né, o que é o conhecimento que é passado do mais velho para o mais novo, né, por exemplo, no Candomblé a gente tem essa vivência de valorizar o conhecimento dos mais velhos, né, um conhecimento que é oral, que não é escrito, né, que não tem aquela educação formal, e que você vai aprendendo ali no convívio com a comunidade, né, levando bronca, aquelas coisas todas, né, e como também o tempo do terreiro é um outro tempo, né, que difere desse tempo urbano, da cidade, enfim, dessa correria que a gente está inserido atualmente. Então, eu acabo encontrando essas conexões também. E pensar que a gente tem um lugar de tradição, né, pensando em indumentária de candomblé, que foi o que eu estudei no meu mestrado, a gente tem a ideia da tradição, dessa oralidade, mas a gente também tem que entender a cultura como não estática, né? A moda dentro da cultura, então moda como cultura, partimos daí, né? Moda como arte, enfim. E uma coisa que vai mudando com o tempo, né? Que como pautada nessa oralidade, isso também vai mudando, né? Então, acho que tem essas especificidades, assim, que eu acho que são interessantes até para a gente pensar o que a gente está entendendo por moda, né? Óbvio que a gente tem um mercado de moda, e aí entram as semanas de moda, as revistas, aquele suposto glamour, né? Mas a gente tem também essa moda que a gente aprende na nossa família. Talvez a nossa família, ou onde a gente nasce, seja ali o primeiro lugar onde a gente tem as nossas primeiras referências de moda, né? Com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos mais velhos, quem cria a gente, né? E essa moda que ela é memória, que é uma moda afetiva, que está muito mais ligada ao significado e importância das roupas, para além do que está na loja, o que entrou e saiu de moda, o que saiu na revista, enfim. É uma moda que transita, passeia por um outro espaço e tempo, né? Que está ligada ali justamente às nossas afetividades, moda como política, né? Você usar o seu cabelo crespo, você usar a sua trança, você usar seu turbante, né? Camiseta com dizeres, enfim. Então, eu gosto muito de pensar a moda a partir desse lugar, né? E estou trabalhando outros conceitos que envolvem principalmente pensar o vestir, né? Que é esse vestir que é expandido para além da moda que está ali no mercado, né? É um vestir que pensa ali todas as heranças, as poéticas, subjetividades, enfim.
E acho que a gente está num momento muito bacana para pensar todas essas possibilidades outras, porque, bom, a gente que está aqui no meio da moda, que trabalha com isso, estuda, a gente sabe, acho que vocês vão concordar comigo, já passei muito por isso, de falar, né, que a gente trabalha com moda, estuda moda, e as pessoas deixarem um pouco de lado, entenderem ali aquilo como um assunto fútil, né, que não tem tanta importância como outros aspectos da vida, né? Porém, a gente vive numa sociedade que a gente se veste, que a gente adora no corpo, né? Que a gente entende essa roupa como comunicação, que eu estou falando que sempre acontece. Então, acho que também está um pouco na nossa conta, no sentido de termos essa responsabilidade de falarmos sobre essa moda de um outro lugar, né, de um lugar que pegue mais pessoas, pegue mais histórias. A gente vive no Brasil, que é um país multicultural, né, com muitas heranças, com muitas origens e povos originários, assim, com belezas extraordinárias. E a gente não aprende isso na sua máxima potência na aula de História da Moda, por exemplo. Eu me lembro que as minhas aulas de História da Moda, com todo respeito aos meus professores, né, estavam muito aquém, né, do que a Letícia tá só vendo a cabecinha dela balançando, porque fica muito distante da nossa realidade, da nossa história, né? Então, quando a gente vê a própria história, vê o que a gente tem de iconografia, que lógico, é uma iconografia, trabalho muito com fotografia, gosto muito do século XIX, né? Quando a gente vê as mulheres negras nas fotografias, Isis também vai poder falar muito bem, sei que estuda também isso de uma forma muito bonita. A gente sabe de toda aquela orquestração que se tinha sobre o corpo daquelas mulheres, né? Esse corpo ainda para ser vendido, para vender uma ideia de Brasil, tropical, aquela coisa toda, exploração do corpo, principalmente de mulheres negras, mas você tem a beleza daquelas mulheres que subvertem a linguagem da fotografia. Então, eu sempre brinco, usando um conceito da professora Patrícia Valim, da UFBA. A professora Patrícia Valim estudou Revolta dos Alfaiates, né, de 1798. Mas ela fala de um conceito que eu acho muito bom, que são os anacronismos elegantes, né? No sentido assim, por que eu estou falando isso? Que quando a gente vê, por exemplo, uma fotografia de estúdio, a gente tem aquela mulher toda bonita com as suas joias, as joias de crioula, que eram joias que eram só usadas por mulheres. A Cíntia, que eu mencionei, ela estuda isso também. E ela fala, gente, joia de branca era uma coisa, joia de negrona era outra coisa. As mulheres brancas não usavam os balangandãs, não usavam isso. Então, aquilo era uma moda de negra, né? E eu reitero aqui a fala da Cíntia, no sentido, por exemplo, de pensar quem fazia aquelas amarrações dos turbantes que elas apareciam eram elas mesmas. Então, elas também, de alguma maneira, elas interferiam na foto, né? Elas subvertiam com os corpos e as suas modas aquela linguagem colonial, né? E aí, por que eu falei de anacronismos elegantes? Mariela pode entrar nessa também, que é stylist, né? Pensa consultoria de imagem, que eu chamo essas mulheres de stylists da época delas, no sentido que elas participavam ali. Eu duvido, por exemplo, que o Marc Ferrez, que é um desses fotógrafos do século XIX, sabia fazer amarração, que tinha alguém ali no estúdio que fazia amarração de turbante. Aquelas mulheres que se arrumavam, né? Então, quer dizer, você tem uma agência ali, fashion, né? Você tem uma agência de moda daquelas mulheres, por mais que a gente não saiba os nomes, a gente tenha muito pouca informação, elas estavam ali, né? Para além da imagem, e eram lindas, enfim, elas estavam ali com seus vestires, muitas das vezes poderiam ter feito aquelas roupas. Então, quer dizer, acho que tem muito pano para manga, como a gente costuma brincar aqui, e tem muita possibilidade de estudo. Acho que a gente que está aqui tem a oportunidade de continuar formando esse campo, sem esquecer o pessoal que já vem fazendo isso. Acho que a gente soma, e aí vai vir gente na frente, vai dar continuidade, a gente pensar um campo de estudos da moda que seja mais plural, né, que seja mais diverso, que tenha outras histórias, outras narrativas, né, que
envolvam outras localidades, e aí pensar essa moda como um agente de contestação, né, de combate mesmo, que a gente não tá para brincadeira, né, gente? O babado é fortíssimo, né? A gente é um leão por dia, né? Eu brinco. Então, se a gente puder fazer disso um campo de batalha, que seja bonito também, que reverencie a beleza, eu acho que vai ser muito positivo. E como a gente está num evento acadêmico, a gente tem que pensar isso dentro da sala de aula, né? Como é que a gente trabalha isso dentro da sala de aula, professores, alunos, todo mundo, né, que faz parte desse lugar, pensando academia, universidade, escolas, como esse lugar de formação que de fato dê conta da nossa existência, das nossas histórias, né? E que a gente consiga fazer da moda, que é uma coisa que eu sei que a gente gosta bastante aqui, senão a gente não estaria aqui, que a gente possa fazer da moda uma plataforma de combate, né? Que seja uma moda antirracista, antissexista mesmo, né? Não só para vender o produto, porque a gente sabe que vende, né? Tem ali um discurso, então o pessoal também do mercado começa a entender isso, começa a fazer uma coisa mais politizada, mas será que é mesmo? Será que esse mercado está sustentável não só na relação dos seus produtos, origem, mas também na sustentabilidade das relações, né? Espaços acadêmicos também que tratam desse assunto, então eu acho que falei bastante já, mas eu acho que é um pouco disso, sabe? Eu acho que eu sou otimista no sentido que eu acho que tem caminho bom para a gente seguir, tem estrada boa, com muitas encruzilhadas, mas Exu está aí para ajudar a gente a guiar e abrir os caminhos, eu acho que é sobre isso, e fazer desse lugar um lugar bom para a gente estar, para a gente atuar, né? Pensar e se vestir num lugar de amor, de memória, né? De afetividade e de combate. Eu sou uma libriana, mas combativa. Se tiver que brigar, eu brigo. Mas, gente, eu acho que é um pouco disso, né? A gente pode ir costurando também. Obrigada, Ranaira. Então, Mariela Fassanaro, o que a senhora nos conta esta noite? Oi, gente, boa noite. Obrigada a todo mundo que está aqui, obrigada a todo mundo que veio, os professores, Joelma, Paty, Francisca, todo mundo aí do PET, que eu amo, essa PET turma maravilhosa. É minha quinta Sam, né? Eu daqui a pouco posso pedir uma playlist no Fantástico, não é só mais uma música. E, na verdade, eu vou começar pela audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, do cabelo curto, escuro, cis, e eu estou em um ambiente em que tem uma roupa que a minha produção, vulgo eu, colocou aqui atrás, que é a roupa da minha avó, né, para falar de ancestralidade um pouco. Tem uma parte da minha biblioteca, tem um boneco ali ajustável de brincar. E é isso. Anaira, você é apaixonante. Muito obrigada pela sua fala, muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada a Sam por promover esses debates, esses enfoques, a possibilidade de falar de assuntos que ainda são tão doloridos, né? Como falar de ancestralidade, como falar de contracultura. A sensação é que a gente realmente está sempre, né, remando contra. A Naira estava falando que era um leão por dia, às vezes eu tenho a impressão que é um safari por dia, porque misericórdia, né, gente? Não está sendo fácil e a gente está aqui sobrevivendo, assim. Eu trouxe muito a história um pouco do meu trabalho, né, de como ele se conecta com a temática de hoje. Assim, eu penso que a nossa mãe acaba sendo a nossa primeira consultora de imagem, estilo, personal stylist, né? É de dentro de casa, tendo sido educada pela mãe dela, que foi educada pela mãe dela, que a gente acabou acumulando todo esse jeito de pensar e de raciocinar na nossa própria existência, né? Na nossa própria identidade, com as limitações ideológicas, com as limitações orçamentárias, né? Quando a gente começa a pensar em como a gente construir um modus operandi de existência, porque todo mundo precisa se vestir, ainda é crime sair nu,
né? Então, a gente precisa passar por esse dilema matinal todos os dias, e acaba que foi a mãe a diretora de arte ali, né, do cotidiano, de todo dia, né, autorizando, desautorizando, alertando. Nós mulheres sabemos bem o que é isso, né, essa limitação do corpo, de não poder se expressar livremente, e é uma grande lástima que a gente ainda passe por isso. Muito recentemente a gente teve um episódio horroroso em que uma moça estava pedalando e foi assediada, acabou se machucando. Então, assim, acaba que a ancestralidade, para mim, ela é a primeira parte do trabalho que eu desenvolvo. Eu acabo pedindo para que as pessoas me contem um pouco a sua história. Eu peço uma mini biografia e eu tiro porque, se eu for pensar na minha jornada de existência, de autoaceitação, a ancestralidade que cabe a mim e a minha família veio muito da liberdade, veio muito da possibilidade de quebrar padrões. Ela mistura ancestralidade com cultura. Minha avó se divorciou nos anos 70, minha mãe foi mãe solteira aos 19, e essa existência livre, forte, corajosa, né? Esse vencer de situações desagradáveis, de preconceito, de tudo isso, elas passaram por tudo isso, e acabou que eu me senti autorizada a também ser livre e a me expressar livremente, e através do meu trabalho possibilitar que pessoas também se autorizem a ser livres, a pensar em como é que elas podem viver com uma representação identitária, né? A gente não tem como deixar de pensar em ancestralidade e pensar nos nossos corpos também, que são a nossa herança genética, né? A gente tem tudo isso para pontuar, para ponderar. Eu sei que muitas vezes, quando a gente vai fazer uma anamnese técnica de corpo e de face, chega muita reclamação. Sempre tem uma coisa que você não vai gostar do corpo e tudo e tal, e eu faço o convite oposto. Ele me fala uma coisa. Imagina sua mãe na sua frente. Lembra dela, das lutas dela, de tudo que ela viveu, de tudo que ela venceu, de tudo que ela pôde oferecer para você. Tá. Ela não é uma mulher linda? Você não se parece tanto com ela? Você não herdou esses olhos, esse nariz, esse queixo, essa orelha grande, e o que quer que seja que você odeia hoje? Herdei. Mas dentro dessa coisa que você odeia, não tem esse pacote todo de atributos positivos, físicos, mentais, emocionais, espirituais, que você também herdou dessa família? Porque eu faço esse convite, gente, a pensar também em ancestralidade como o cruzamento dos amores que nos geraram. Se esse amor durou, se não durou, aí fica nos pormenores. Mas a gente tem que lembrar, né, que muitas vezes a gente vem desse lugar de pessoas que nos formaram e que formaram para trás, né? E outras pessoas vieram. E às vezes esse nariz que quando eu tinha 15 anos e eu queria fazer plástica, porque ele não era um nariz midiático, não era um nariz novelesco, não era nada que assim vinha com essa beleza massificada, contemporânea, né? Ele veio e trouxe os olhos da minha mãe, que é a pessoa mais linda do mundo para mim, que é a pessoa que me ensinou a ser quem eu sou. E falar de ancestralidade também é falar de perdão, é muito falar de perdão. É falar dessa possibilidade de enxergar a luz da nossa família, a sombra da nossa família, né? E pegar tudo isso nesse conjunto, gente. É uma peneira que a gente passa, né? Para tirar esse pozinho que a gente vai construindo ao longo do tempo. Eu penso muito nisso, assim, que todo mundo que veio para trás da gente também compõe a nossa ancestralidade, né? Quando eu junto isso, esse movimento de pensar nos nossos corpos hoje em dia, né? Ainda existe muito um desejo, um movimento pela despadronização do corpo ali, do corpo da revista, do corpo que a gente almeja, né? Do corpo da pessoa que faz muito exercício e tudo. E aí eu acho que a gente está aos poucos chegando nesse lugar de pensar no nosso corpo como um templo saudável, né? De cuidar desse corpo que eu herdei da minha família. Quem não menciona o quadril dos fulano, inserir sobrenome, né?
a testa dos Beltranos, inserir outro sobrenome. A gente pensa muito nisso, mas hoje em dia eu acho que tem sido interessante pensar no nosso corpo como um veículo da gente nessa existência da Terra, porque acredito que já foram vários, mas a gente também pode cuidar dele porque a gente ama, e não cuidar e tratar dele, deixá-lo em ordem, né? Porque a gente odeia esse corpo. Né? Quando eu penso no movimento de contracultura, é muito isso. É desafiar essa noção de que eu preciso me alterar fisicamente, eu preciso alterar minha ancestralidade, eu preciso de alguma forma, para me perceber, para me autorizar, para pensar na minha aparência como uma coisa válida, bonita, eu preciso pensar nisso, nessa alteração. Então, eu acho que o meu trabalho vem muito disso, da força, dessa potência que eu recebi da minha mãe e da minha avó, né, que a seu momento, com suas dificuldades, conseguiram superar. E é muito engraçado, porque quando eu era adolescente, eu era mais sisuda e tola e menos criativa, não me permitia ser muito criativa na época. Eu lembro que minha mãe, eu pensava na minha mãe como uma grande cigana. E aquilo ali, em alguns momentos, eu achava assim, gente, que exagero, meu Deus. Hoje em dia, se eu não tivesse tido essa mãe que raspa a cabeça porque fica com calor, talvez eu não tivesse nem a profissão que eu tenho. Porque ela é livre nesses termos, ela é livre nessa medida, né? Então, assim, eu acho que tudo isso está muito ligado à moda, né? Que é o retrato, é o zeitgeist, né? É o espírito do tempo, é o que a gente está vivendo ali agora, esse enfrentamento, esse combate que a Naira puxou tão lindamente, é a gente estar pronto para desafiar, estar pronto para, de fato, ultrapassar esse desejo que vem de fora, de que eu seja de tal forma, né? Por que eu preciso escolher uma rota que não é minha, que não é hereditária geneticamente? Por que eu preciso me perceber de tal modo, né? Então, assim, quando eu penso em análise de silhueta, que te avalia como corpo pera, com quadris robustos, com corpo uva, porque tem muitos ombros, muito isso, eu penso que é uma forma de avaliar o corpo que me bloqueia, porque aí eu entro naquela lógica, né? Se o meu corpo é assim, evite, fuja de ir, invista em tais peças, me tolhendo completamente a liberdade de amar aquele quadril grande que eu herdei da minha família. Né? Então, com que direito chega um manual de moda, né, que graças a Deus está cada vez mais ultrapassado esse conceito, me dizer que eu tenho que apostar em peça tal, porque se eu tenho um quadril grande, eu tenho que chamar a atenção para a parte superior do meu corpo, porque se eu tenho isso, eu tenho que fazer uma compensatória daquilo. Eu acho que às vezes falta muito esse olhar gentil, sabe? Esse olhar gentil que só a mãe da gente tem pra gente, que só a avó da gente tem pra gente. Eu acho que falta esse olhar gentil no espelho também. E talvez esse seja o maior grito de contracultura, né? Ousar se amar. E se amar com defeitos. Quando a gente se ama, a gente não se hierarquiza, a gente não se coloca acima ou abaixo de ninguém. Quando a gente se ama, a gente não está comparando a gente com outra pessoa. O convite é sempre para pensar em quem a gente era, para quem a gente pode ser. Quem a gente era e quem a gente pode se comunicar com verdade, né? Com genuinidade, com autenticidade. Então, o meu trabalho nas casas das pessoas, ele é meio marginal, no sentido de que ele está à margem do que se espera da moda, do que se espera do calendário, do que se espera da tendência. Porque eu estou ali vestindo a pessoa que está andando na calçada, vestindo a pessoa que precisa trabalhar, a pessoa que está preocupada com CC, a pessoa que está preocupada se vai ter calo no pé, se vai formar bolha. Essa é a pessoa real, essa sou eu, essa é você, essa é a gente. Né? Então, assim, talvez o movimento maior de contracultura é esse questionamento. Gente, por que eu estou sofrendo tanto por uma moda que sequer me representa? Né? E não me entenda mal, não é uma abordagem que nega toda a beleza do calendário de moda. Lá estou aqui eu vendo, quero ver Balenciaga, quero ver Prada, quero ver tudo. Amo, tá? Estou aqui amando. Mas não acho que é o único jeito de pensar que eu posso existir em termos de comunicação não verbal. Né?
né? Eu acho que a gente é muito múltiplo. No lugar de pensar em 7 estilos universais, que para mim é uma teoria super ultrapassada da consultoria de imagem, né? Que é pior que signo, né, gente? Que pelo menos signo tem ascendente, lua e tal. Eu pego os 7 estilos universais e aí, para mim, são 7 bilhões de estilos, sabe? Eu posso ser, sei lá, maloqueira chique, pode ser inominável, pode ser uma frase inteira o meu estilo. Ele só tem que corresponder à vida que eu vivo, às minhas aspirações, aos meus desejos, à minha rotina de lavanderia, né? Tudo isso quando eu penso nisso, é que a gente honra a ancestralidade quando a gente cura todas as dores que elas sentiram, quando a gente trata de sarar, né, tudo que elas não puderam viver, as coisas que elas não puderam vestir. E a gente vai ser a ancestralidade do futuro. A gente tem essa responsabilidade, né, de fomentar essa liberdade na vida das pessoas. Eu estou aqui todo dia tentando obter essa estrelinha, assim, de mais um dia aqui tentando fazer com que uma mulher se enxergue para além da aparência, para além da beleza, que ela nutra essa autoestima, né, que ela honre a mãe dela nesse sentido de louvar quem ela pode se tornar, sem necessariamente ser escrava do que ela está vendo no espelho do outro, né, que não é para ser o norte da vida. Também falei um bocado, mas estou aqui às ordens e muito, muito, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Gente, que missão essa minha, né? Depois de 2 falas dessa, o que a pessoa diz, né? Porque eu tô assim, a gente passa a noite inteira ouvindo a Rainará e a Mariela sem cansar, né? É uma coisa fantástica, como alguém falou aqui, acho que foi a Bia, são aulas de vida, né? Que vocês estão nos trazendo hoje. E aí eu vou destacar alguns comentários aqui do chat, principalmente da Patrícia e da Bia, eu acho que a Mariela já respondeu, quando a Bia pergunta se aceitar, né, aceitar nariz, olho, boca nas suas características de alguns jovens, pode ser considerado parte da contracultura, né? Acho que você pode falar mais depois sobre isso. Eu quero pegar o gancho do que a Patrícia falou, ela disse assim, que ontem a gente teve uma mesa maravilhosa coordenada pela Patrícia, em que era sobre ativismo e moda, né? E o resumo geral da discussão é que o ativismo está na moda, né? Nós precisamos nos apropriar desse ativismo, né? Como vocês bem colocaram, para poder ter essa visibilidade em todos os níveis, né? Então, que é o que a Rainará traz quando ela fala dessas outras lógicas, né? Dessas outras formas de regulação social que apagadas ou não, né, muitas vezes acaba, né, não aparecendo ou aparecendo de uma forma, às vezes, um pouco caricata, né, que faz denegrir, muitas vezes, a imagem de quem está sendo colocado ali, né. Então, a Patrícia diz que para a gente aprender coisas, a gente tem que desaprender outras, né, tem que dar espaço para isso, né, porque senão o nosso HD fica cheio e aí a gente não vai ter espaço né, para se abrir para essas novas possibilidades. E aí, pensando nisso, que isso, na verdade, é o que ela pergunta, né? Se nós estamos aprendendo e desaprendendo para poder dar espaço a outras coisas. Eu tinha feito aqui umas considerações, umas coisas para perguntar, e foi muito, né? Acho que confluiu para o mesmo lugar. Porque uma das coisas que eu tinha separado aqui para a gente conversar era sobre resistir, né? Reexistir, né? E porque resistir é não sucumbir, que é o que as mulheres pretas fazem, né? Que é o que as mulheres que não têm um corpo padronizado em nenhum aspecto fazem, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco, e aí fiquem à vontade no tempo e na ordem, sobre essa liberdade de existir, porque se eu não sou considerada ninguém, né? Se eu sou feia, se eu sou silenciada, se eu sou vista como menor, seja por quem for, a minha vida não tem sentido, né? Então, como é que a gente não sucumbe? E aqui eu estou pensando em todas as formas de resistência, né? E como é que a gente pode, através do vestir, né? Porque eu gosto muito da expressão do vestir, porque para mim engloba tudo, resistir, né? Não sucumbir. Vou começar a seguir na ordem.
Tava aqui que nem um gatinho do meme, digitando antes para tentar achar aqui uma referência. Na semana passada, eu estive em conversa no MAN Rio, junto com a Érica Palomino, que estava mediando a nossa conversa, e com a Zahri Guajajara, que é uma mulher guajajara, maranhense, né, mulher indígena, artista, multiartista, performer, maravilhosa. E aí ela tem um vídeo em que ela fala sobre reexistir no sentido dessa vivência enquanto uma mulher indígena num Brasil que mais 500 anos tenta apagar essa existência dela, né, e de sua ancestralidade, como é que ela faz isso nos dias de hoje, a partir da arte, né? Então, a arte nesse lugar também de contracultura, no sentido de contestar, né? Uma arte que contesta, uma arte feita, então, por um corpo de uma mulher indígena. Estava tentando achar aqui, eu não consegui, mas esses vídeos estão no YouTube. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no chat o nome dela, para vocês pesquisarem depois, assim, porque... E aí foi muito engraçado, isso tem acontecido bastante, tenho conversado com bastante gente e pessoas que não... talvez eu fuja um pouco, Fran, mas depois eu volto, tá? Porque eu tenho conversado com tenho conversado com muitas pessoas e muitas dessas pessoas não estão direcionadas, não estão diretamente ligadas à moda, trabalhando com isso, né? Então eu começo falando da minha experiência, que tem essa questão familiar, que eu acho que a Mariela depois trouxe, assim, eu fiquei lembrando muito da minha mãe, porque minha mãe é uma mulher muito colorida, e eu já critiquei muito ela, hoje em dia eu tiro o meu chapéu, porque é maravilhosa. Mas, por que eu tô falando isso? Porque eu tava falando de moda, e aí a Zahri, quando foi falar, falou assim, começou falando assim, mas eu não tenho nada a ver com a moda. Não tenho nada a ver. Mas quando eu era pequena, isso nas palavras dela, quando eu era pequena, eu venho de uma família muito humilde, quando eu era pequena na escola, saí da aldeia, né, ela falando, e foi estudar num colégio com outras crianças, enfim, não indígenas, e ela tinha menos dinheiro, a família tinha menos dinheiro, então o que ela fazia? Ela contando pra gente que ela customizava as roupas dela, as roupas que ela ganhava, o que a família dela tinha, ela costurava, ela colocava um frufru para ficar mais bonitinha. Aí eu falei, Zahri, mas peraí, como assim não tem a ver com moda, garota? Você tá aí mexendo desde criança, você tá costurando, já tá fazendo coisa. Então, quer dizer, a moda, ela muitas vezes parece muito distante da gente, né? De muitas das pessoas. Parece que ela só tá ali para um grupinho seleto. Eu também adoro assistir desfile, trabalho numa revista que é a Elle, né? Enfim, tem todo esse lugar. Mas muitas das vezes esses espaços excluem, né? Essas pessoas, essas histórias. E, na verdade, acho que alguém colocou aqui, a moda está em tudo, né? E a moda, o vestir, nesse lugar expandido, não só no que está na loja, né? E quando Zahri costura sua roupa desde pequena porque está dando um jeito ali, que não teria dinheiro para comprar, ela está fazendo moda, está fazendo a moda dela, que com certeza tem a ver com a ancestralidade dela, guajajara, né? Saberes manuais riquíssimos, elaboradíssimos, né? Que os povos originários têm, não só os guajajara, enfim, povos negros também. Então, eu acho que está nesse lugar. Eu vi que alguém aqui colocou uma indicação do texto da professora Heloísa também, que eu acho que é sobre decolonialidade e moda, que é muito bom. Inclusive, a professora Heloísa questiona, né, como a gente chama de moda, né, como a gente vai enquadrando as coisas ali, que muitas das vezes vai cortando, né, as possibilidades da gente pensar esse lugar tão fértil, né, no sentido de criação. Então, enfim, eu trouxe esse exemplo só para a gente pensar, porque isso acaba acontecendo com muitas pessoas que eu tenho conversado. Eu estava conversando com outro artista, também trabalho no MASP, aqui em São Paulo, no museu, e a gente estava falando um projeto que tem
a ver com moda, e aí ele também falou, mas também não tem nada a ver com moda. Mas, então, a gente percebe, assim, como isso está tão presente e muitas vezes parece muito distante, mas na verdade muito perto. Então, aquilo que eu falei, né, de reivindicar esse lugar, esse espaço, né, de criação, de atuação a partir da moda, a moda como um tipo de arte nesse sentido, de pensar a arte do vestir, de pensar as roupas, né, a construção de uma roupa, ou não a construção da roupa, mas a construção de como você organiza a roupa, né, Mariela, como é que você entende esse corpo como uma plataforma também de expressão, como valorizar essas heranças, enfim, fico pensando um pouco disso, enfim, acho que eu fugi um pouco da pergunta, Fran. Não, mas você volta, não tem problema não. Porque eu lembrei muito disso da Zahria e já fui para outro lugar. Pronto, não, era sobre resistir para não sucumbir. Exato, mas é isso, assim. Mas não tem problema não, você não fugiu não, acho que foi super As nossas existências já são luta, né? Sim. Então, a resistência, é repensar também os nossos lugares, como a gente atua, a gente precisa estudar, a gente precisa ir atrás do que é decolonialidade, do que você está entendendo por identidade de gênero, enfim, tudo, porque não dá mais, né? Acho que daqui a gente tem que ir para frente mesmo, né? E se a gente não resiste, a gente sucumbe. Então não há outra alternativa. Uma coisa está ligada à outra. Acho que é isso. Mariela? Oi. Quando fala em resistência, reexistência, todo mundo que resiste, né? Que nem você falou. Porque tem até uma etapa que a gente chama etapa de revitalização no meu trabalho. Que eu amo esse nome porque é a etapa que devolve a vida, né? Ela dá vida de novo. Eu gosto muito da etimologia das palavras. Eu sou linguista por ofício, que nem a Naira falou que é historiadora. Eu também é meu side job, ficar procurando as palavras e o que elas significam, porque até na hora de você pensar em identidade, pensar na tradução de alguém, vê só, a tradução de uma pessoa é comunicação não verbal. Eu vou lá nos arquétipos visuais universais para contar essa história, para fazer com que alguém de uma tribo aborígene, que alguém de uma tribo brasileira, que alguém num país asiático consiga entender universalmente aquela comunicação, né? O que parece ultra masculino, o que parece extremamente feminino, o que é fluido entre gêneros, tudo isso são jeitos de comunicar. Quando eu penso em resistir, eu acho que todo dia a gente resiste mesmo um pouco. Mas o que me dá muita dor, que deixa o meu coração muito triste toda vida que eu vou começar a desenvolver um trabalho com alguém, é a quantidade de vezes que essa pessoa deixou de brilhar, deixou de dar uma opinião que é relevante, deixou de sugerir uma ideia no trabalho, porque ela está se sentindo mal vestida, feia, aquém da equipe, inadequada, tudo isso. Ela deixa essa noção que ela criou de si mesma dominar tudo que ela conquistou profissionalmente. Aí você me pega, né? Aí você me quebra bem no meio. Porque, na realidade, a gente tem que pensar como a roupa como ferramenta de comunicação e ferramenta de satisfação, ferramenta de felicidade, ferramenta de trabalho, né? Eu brinco muito e fica todo mundo sem entender nada, que eu cuido da moda para que a moda não seja um empecilho negativo na sua vida. Eu quero que você gaste energia mental pensando em outras coisas, pensando em coisas da sua vida, em como você vai fazer para viver o seu propósito, tudo isso, né? Para ajudar você a resistir e reexistir todo dia um pouco.
Então, assim, me dói muito pensar que existe um grupo específico autorizado a viver de moda. Todo mundo se esquiva muito de pensar em moda, de falar em moda, como se precisasse ter um douto saber para falar de moda. A moda não precisa de afetação, né, gente? A moda é simplesmente cotidiana, caseira, né? Ela está aqui com a gente todo dia. O jeito que eu trabalho, a inteligência que eu uso para poder pensar no tecido que eu vou escolher, para me dar conforto, para me dar isolamento térmico que eu preciso, isso é moda, isso sou eu aqui vivendo todo dia. Mas o que eu ainda enfrento muito é essa noção errônea de que eu preciso ter, às vezes, um corpo para vestir aquela roupa específica, né? Precisa ainda dessa autorização, que a pessoa mesmo não se autoriza. Se eu tenho uma barriga proeminente, se eu tenho braços mais cheios, se eu tenho esse corpo herdado, né, na minha ancestralidade, eu não posso usar, por exemplo, uma alça, eu não posso usar uma alça grossa, uma regata, tomara que caia, porque eu não me autorizo, a moda não me autoriza. Então, essa dor eu escuto e trabalho todo dia, né? Meu trabalho não é terapia, mas é um processo super terapêutico. E faz muito sentido pensar em resistir e a fomentar esses encorajamentos, né? Cada pessoa que conversa comigo, ela é incentivada. Se você está preocupada com julgamento, vamos fazer o seguinte, vamos testar essa roupa da apresentação do trabalho, vamos na farmácia com ela, vamos no supermercado com ela, vamos ver como é que você se sente diante de uma audiência que não te conhece. Você está deixando de usar essa roupa porque você não gosta dessa roupa ou porque você está com medo do julgamento externo sobre essa roupa? Então, muitos questionamentos têm que ser fomentados, porque o que veste bem está na autoconfiança da gente. Não é só falando de caimento, não é só falando de tal cintura marcada no lugar, não é uma questão só de silhueta. Tem que ter coragem, e todo mundo veio com essa coragem, né, no HD. Tá com a gente pode pensar que a gente tem liberdade para fazer isso, né? Claro que a liberdade, ela vai até onde eu não vou agredir, ofender ninguém, isso é óbvio, né? Mas como o senso comum não é tão comum assim, eu sempre faço a menção honrosa, né, de que ninguém pode ficar usando nem de brincadeira coisas que são extremamente ofensivas ou que façam alusão a coisas que são muito dolorosas. Mas fora isso, gente, às vezes é uma questão de mentalidade, sabe? A moda, eu penso que ela está muito aprisionada numa mentalidade, e isso é muito arcaico, isso pega aquela ancestralidade que a gente não gosta. E eu falei da minha experiência com minha avó e com minha mãe, que é super positiva, mas eu também preciso falar, né, ser a chata do rolê, como se diz, mas lembrar também que às vezes dentro de casa é que tem essa crítica excessiva, essa piada negativa, esse peso, né? Tem gente que parece uma bigorna na nossa vida. E é a hora em que a gente precisa honrar e agradecer alguém por ter dado a vida, por ser irmão e tudo, mas silenciar também, né? Ser autônomo na decisão. Não ficar refém nem de crítica nem de elogio, porque senão a gente nem se move, senão a gente nem sai da cama de manhã. Então eu peço muito, né, as pessoas às quais eu tenho a chance de alcançar, que sejam autônomas de vontade, que elas se conduzam por elas mesmas, que tenham coragem de ser, que se banquem, né, que segurem os seus desejos, porque eles praticamente estão aí para que elas tomem posse disso e vivam a vida que querem viver, e que levantem a mão e façam sugestões, né, que não deixem para o patriarcado resolver coisas que elas fazem muito melhor, né? Então é muito interessante como essa dor ainda é onipresente, por mais que a gente todo dia fale sobre isso nesse movimento de contracultura, né? De corpos, de ideias, de liberdades, de autorizações, ainda é muito urgente lembrar disso com quem a gente puder conversar. Mariela, você tocou uma palavra que eu, como aquariana que sou, vou puxar o gancho. A gente estava conversando aqui antes de iniciar, eu e a Hanara e os meninos do PEC, sobre signos, né? E você tocou na palavra liberdade, né? Porque eu não consigo pensar moda sem pensar na liberdade, né? E acho que hoje a gente está podendo ter pelo menos a liberdade de discutir isso.
coisa que a gente não tinha antes, né? Eu estou no curso de moda há 12 anos. Então, assim, se eu pensar em 2009, quando eu entrei no curso, a gente não tinha essa discussão, né? Então, eu acho muito legal que hoje a gente consegue começar a desconstruir pelo discurso. Porque se a gente começa a desconstruir discutindo, a gente consegue, né, partir depois para outros níveis. E eu sempre dou nas aulas, acho que a maioria das pessoas que estão aqui, alguns ainda não tiveram o prazer de estar no ICA, né, no Instituto de Cultura e Arte, que é onde o curso de moda está. E depois que a gente foi para esse prédio, porque antes a gente era meio nômade, a gente não tinha muita casa, então a gente ficava onde tinha espaço na universidade, porque a gente mudou de centro, isso para contextualizar a Hanairá, e caso tenha outras pessoas de fora aqui, a gente começou a conviver com os outros cursos de arte da UFC. Então, dança, teatro, cinema. Aí a gente começou a ver muitos outros corpos, né? Muitas outras formas de vestir. E tem uma coisa que eu sempre falo na aula, que quem já foi meu aluno já escutou isso várias vezes, que é um rapaz do curso de cinema que tem 1,80 m, que é gordo, que anda de barba e de saia, de bicicleta, mini saia e top. Então, eu fico emocionada quando eu vejo aquele rapaz no ICA, né? Nos corredores do ICA, e uma vez eu o vi numa avenida super movimentada que dá acesso ao nosso campus. 2h da tarde ele de bicicleta com esse visual. Então, isso para mim é liberdade, né? Hoje a gente claro, tem um monte de gente aí que acha isso feio, que acha que não deve, enfim, que critica, mas que eu estou falando desse exemplo, mas poderiam ser muitos outros, né? Que é exatamente essa liberdade do vestir, que, claro, a gente conquista com dureza, né? Obviamente, aquele menino enfrenta 1000 preconceitos todos os dias quando ele sai de casa com aquela roupa, mas ele não desiste, ele resiste, né? Porque ele precisa encontrar sentido para a vida dele, ter esse lugar dele no mundo, né? Então, pensar na liberdade é pensar no preço que ela tem, mas que a gente banca. A gente banca quando é uma coisa que realmente faz sentido para a gente. E aí eu quero emendar isso exatamente com a fala aqui da Brenda, a pergunta dela, com relação a... Ela pergunta vou ler, né? Se vocês acreditam que os povos que são considerados minorias têm tido suas culturas mais percebidas agora na pandemia e no fim, entre aspas, dela, né? Principalmente na moda. Porque eu acho que a gente não pode, aí é só para deixar um gancho para vocês, falar mais em minorias no geral, né? Mas a pergunta é: moda para quem, para quê, e como, né? Porque aí a gente consegue chegar exatamente nesses lugares mais distantes, lugares no sentido de lugar social, né? Dessas pessoas que muitas vezes não tiveram visibilidade, né? Mas que elas estão aí dizendo, eu estou aqui, né? Usando a saia curta, seja usando, né, a manga que vai mostrar o braço, seja pintando o cabelo de azul, enfim, né? Então, deixo com vocês também para comentarem sobre isso. Olha, respondendo a pergunta da Brenda, né? Eu acho que é não sei, acho que é um movimento, assim, acho que ano passado a gente teve uma virada de chave, né, de pensamento coletivo, acho que muito potencializada por um contexto pandêmico, pela possibilidade do online, das discussões que se organizam na internet. E acho que a internet também vem nesse lugar. Vou usar aqui uma palavra que eu não acho que é o caso, mas só para entender, assim, que seria um lugar mais democrático, entre aspas, no sentido de que as pessoas podem partir ali do Instagram, por exemplo, né, que é uma coisa de graça, e aí se você tem acesso a um celular, que a gente sabe que não é todo mundo que tem, né, mas tem ali essa possibilidade de contar um pouco de você, da sua vida. Então, acho que os discursos de internet, das redes sociais, sobretudo, expandiram esse lugar de pessoas que talvez não tivessem tanta voz, ou, na verdade, sempre tiveram voz, porque todo mundo tem, né? Mas no sentido de que não tinham tanto espaço para falar, né? Então, na internet, isso se torna um pouco mais possível. E acho que no contexto de pandemia, ano passado, então, isso se torna mais amplo. Acho que tem um lugar também
de entender, ou de pelo menos começar a entender que do jeito que era não dá mais para ser, né? Então a gente precisa revisitar, a gente precisa repensar o uso das palavras, né? A gente precisa estudar, ir atrás, para que a gente não caminhe, né? Não regrida, enfim, que a gente vá para frente no sentido de expansão mesmo. Então eu acho que isso sim, mas eu acho que falta muito, na verdade, né? E a gente precisa entender que a gente vive numa bolha, né? No sentido de uma bolha de algoritmos, enfim, né? E que lá fora mesmo a situação ainda é outra. E que falta muito caminhar. Eu gostei muito quando a Mariela falou da gente ser ancestral do futuro. Eu gosto muito desse conceito, né? Que somos. E na verdade o que a gente está fazendo aqui é para as gerações que vêm, né, depois, e que assim seja sempre, né, porque só assim a gente consegue de fato avançar. Então, e aí o que a professora Fran falou, assim, de pensar também as particularidades dessas minorias, eu acho que é fundamental para a gente de fato ter um discurso que seja plural e diverso, né, num sentido verdadeiro mesmo, né, e não entrar em outra moda no sentido de vamos falar de diversidade, mas, enfim, que não vai contemplar mesmo as pessoas, né? E é difícil, mas eu acho que é um exercício contínuo mesmo, e me interessa muito o processo, para além do resultado final, porque eu acho que é no processo que a gente consegue desenvolver e aprender, sabe? E na verdade são sempre processos, né? Acaba um, começa outro, e a gente está sempre nessa toada. Então, eu acho que é mais por aí. E acho que a gente precisa... Gabi falou de um sistema capitalista, né? Socióloga, né, Gabi? Então, eu sou casada com também, a gente conversa um pouco disso, mas a gente tem que tomar cuidado com esse sistema capitalista aqui, ó, que é abocanhar esses discursos de diversidade para vender coisa. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? E no cotidiano fazendo essas mudanças. Eu penso muito que a gente vive mesmo nessa bolha, né? E que a gente, de alguma forma, muitas vezes não tem acesso, ou porque não se interessa, ou porque a nossa regionalidade ou os nossos interesses não abraçam isso. Mas, por exemplo, quando eu penso em trabalhos de grupos minoritários, eu morro de medo que coisas ancestrais deixem de existir, né? Eu às vezes consumo coisas que eu percebo mais como a própria Catarina Mina, eu percebo mais como uma joia do que parte da minha identidade visual. Às vezes não entra, não faz sentido na minha indumentária e tudo mais, assim. Eu até adquiri uma bolsa deles que parece um relicário, que parece uma caixa de joia, porque é uma coisa ali para mim que vai virar uma herança. Não tenho filho, pode ser para sobrinho, pode ser para afilhado, mas é exatamente isso, né? Assim, a tia Mari, em algum momento, se encantou com essa regionalidade, com esse grupo menor, com essas rendeiras, com essas crocheteiras que fazem parte da nossa história. E muitas vezes eu penso também que durante a pandemia a gente só teve uma tela ou de computador, ou de celular para assistir o mundo, né? Ali do nosso sofá, da nossa cama. E a gente precisa lembrar sempre, muito obrigada, Nera, por trazer isso. E o Instagram, ele quer vender pra gente, é venda o tempo inteiro, o algoritmo não é tipo para mostrar o cachorrinho, né, o vídeo do pet, não, é venda o tempo inteiro. Essa reconfiguração, né, a gente tem que lembrar sempre. E é o que vai favorecer o patrocinador, é o que vai favorecer a pessoa que está tentando vender, investindo mais dinheiro nisso. Então, às vezes, quem não tem esse capital para dizer ali, compre a minha arte, né? Eu que sou aqui pequenininho, não vai aparecer tanto para a gente. O algoritmo não vai favorecer, né? Só porque é bonito, só porque é ancestral, só porque... Então, é muito isso. A Paty falou uma coisa muito legal, que é desaprender para aprender, né? A gente vai continuar errando até parar de errar. Tem uma fábula muito legal, que é a gente se manifestando, vai cair num buraco depois vai passar de novo pelo erro e vai... Opa!
já não vou por aqui de novo, já não vou pensar dessa forma, já não vou fazer isso que um dia foi tão normal para mim. Então, essa questão minoritária, eu antigamente não sabia nem quem eram, não tinha interesse, vivia muito sem pensar que eu sou parte de uma coisa muito maior, só para mim, para os meus, para minha família. E eu acho que esse senso de coletividade, esse pensar mais humanitário, é o que está fazendo com que a gente erre menos, é o que está fazendo com que a gente consiga aprender e passar a valorizar, né? Porque a gente tem muito fascínio pelo que é estrangeiro. Às vezes o estrangeiro é só o que está... É só, assim, é a nossa versão, só que deslocada geograficamente. A gente tem que pensar isso também. As pessoas, quando chegam aqui, se encantam por coisas que para a gente já são tão banais, né? Assim, então, é legal mudar esse olhar. Eu gosto muito de desenvolver inteligência visual minha e das pessoas com quem eu consigo trabalhar, pensando em o olhar encantado de uma criança, como se você estivesse vendo isso pela primeira vez, porque é para reaprender uma coisa que está no modo automático. A gente vai ter que, vixe, estou fazendo errado, ou parei e não prestei atenção. Mas agora eu vou aqui conscientemente, agora eu vou aqui, de fato, prestar atenção nisso, vou aqui, de fato, olhar para essa arte, esse povo. Nossa, é tão encantador quanto o que está no Louvre, é tão encantador quanto o que está... Né? Às vezes em São Paulo, o encantamento é esse, às vezes, sabe, Anaira? De sair só do nosso regional Ceará e para São Paulo já é, uau, que coisa fabulosa, e a gente tem aqui coisas tão ricas quanto, né? Então é muito isso, é tirar o encantamento exclusivo que a gente tem do estrangeiro e se encantar também com o que está aqui, que é também tão rico, né? Cada povo é muito rico, que a gente se enxergue mais, eu acho. Já eu parto para as considerações finais, só um instantinho, Marta. Só pegar esse gancho do que a Mariela está falando. Porque, assim, muitas vezes, e eu sou uma pessoa sempre otimista, sou aquela que o mundo está se acabando, e eu penso assim, tá, mas o que é que a gente vai tirar de lição disso? Né? Como a gente pode usar isso a nosso favor? Então, quando você coloca essa coisa dos saberes, Mariela, eu acho que tem muito resultado de uma cultura nossa de que o que é bom é o que vem de fora. Né? Isso aqui no Ceará, no Brasil, né? Mas no Ceará isso é muito presente em tudo, né? Principalmente na destruição do nosso patrimônio, né? Porque a gente não tem mais praticamente prédio antigo, né? O que pôde ser destruído foi destruído. Esse olhar para valorizar o que é de fora. E eu digo isso pensando, eu estudei desde a graduação mulheres que trabalham com barro, né? Lá na minha cidade, que é Limoeiro, que fica a 200 quilômetros daqui. E tinha uma que falava assim para mim, quando eu chegava a fazer a pesquisa, ela falava no trabalho de campo, olha, ela gosta de barro, o povo daqui não valoriza esse negócio de barro, não. O povo daqui não quer saber de nada de barro, não. E ela vem lá de Fortaleza querer saber do nosso barro, né? Então, assim, é exatamente esse deslocamento do olhar, né? E que eu acho que a pandemia obrigou, em parte, né, a fazer isso. E aí, nesse sentido, eu quero citar o trabalho dos meus pupilos, né, que fizeram um artigo sobre as nossas professoras do curso de design de moda com relação à aparência durante a pandemia, né? Agora com as aulas remotas, porque isso também mudou, né? Desde o final de 2019 que eu não compro uma roupa, eu não sei vocês, né? E estamos sobrevivendo com o que temos. Então, assim, para que comprar, né? Se a gente ainda tem o que vestir, que é uma coisa que a gente, às vezes, eu, pelo menos, muitas vezes, tirava uma e botava outra. Sempre que eu comprava uma, eu tirava outra. E nunca comprei desenfreadamente, mas acaba que a gente fica nessa necessidade de que tem que sair mais e vai ter que comprar mais roupa. E agora a gente está dando aula de repente, nem tem roupa nova, e aí? Né? Então, eu acho que essas obrigações que, às vezes, a cultura, no geral, nos dão, a gente também tem nelas uma oportunidade dessa ressignificação, né? E aí é por isso que eu sou uma apaixonada pela cultura, porque, como eu disse ontem, a cultura também sempre dá um jeito de encontrar subterfúgios. Eu sou apaixonada pelas histórias que não são contadas, exatamente porque as que não são contadas têm uma outra visão, às vezes, muito diferente da versão oficial, né? E as pessoas aí estão exatamente vivendo nesse espaço, né? Que é o espaço que foi muitas vezes dado, às vezes de uma forma muito opressora,
mas elas dão um jeito de subverter isso e conseguir encontrar o que eu falava no início, desse lugar no mundo, né? Então, para mim, o que você fala, quando você fala desses processos todos, é falar exatamente disso que muitas vezes a gente nem sabe, né? Às vezes a gente não dá nem conta de que existe, mas que uma hora vai aparecer como exótico, né? Como algo que, ai, como é que eu nunca vi isso, né? E aquilo está ali, o nosso olhar que não está treinado, que não está direcionado para poder perceber isso, né? E eu acho que quando a gente vai discutindo isso e ampliando essa nossa visão de bolha, é que a gente pode chegar nesses outros espaços de conhecimento mesmo, né? Marta queria falar. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos, a todas. Eu fiquei encantada, eu queria agradecer as falas, né, das meninas que conduziram tão bem esse momento. Foi, de fato, maravilhoso, porque foi leve, mas trouxe muitas verdades e quebrou aqui muitos paradigmas. Eu estava pensando, viu, Fran, à medida que as meninas iam falando, de como a moda mudou, né, Joelma? Desde o tempo que nós éramos aqui estudantes de moda, e eu fico tão feliz com essa evolução, porque nós não sabíamos o quanto o estudo de moda reproduzia esse pensamento eurocêntrico, né? Até nós adentrarmos nesse universo de estudos decolonialistas, e hoje eu vejo que essa temática trouxe não só a questão da ancestralidade, mas trouxe também a ruptura da libertação das mentes mesmo, né? Quando as meninas falam dessa história da ancestralidade como o perdão da própria história, né? Eu acho que é uma reconciliação com a sua própria narrativa, né? E eu acho que eu estava só lembrando do tempo que eu e Joelma éramos aqui monitoras, né, do curso de estilismo e moda. Eita, chega a feder a mofa agora, viu? Mas eu não sei, Joelma, mas eu tenho muitas lembranças, e aqui eu vou falar, eu sei que o tempo está acabando, mas as falas das meninas me trouxeram assim, muitas histórias que em outras oportunidades a gente vai poder aprofundar. Mas só para contextualizar, eu estava me lembrando, as meninas falaram aqui das suas ancestrais, né? E eu me lembrei da minha avó, Rita, que ela ano que vem vai fazer 100 anos. E é uma negra analfabeta de pai e mãe, que era cautadora de algodão na Serra do Pacuti, no Canindé, né? E aí eu fui arrancada desse contexto da história. Claro que eu vou ter que abreviar bastante, mas eu me tornei bailarina do corpo de baile de Fortaleza, e quando chegava aquela negra na porta com lenço na cabeça e o pessoal dizia assim, a tua empregada chegou, eu digo, ela não é minha empregada, ela é minha avó, né? E olha só como nós somos essa mistura, né? E a gente às vezes não tem consciência do que somos. Mas quando eu fui estilista, né, nos ambientes de chão de fábrica, eu me sentia mais íntima da costureira do que do empresário, né? Então, isso está no nosso sangue, está na nossa história, né? E o que muitas vezes foi abafado por uma moda que era eurocentralizada, né, eurocêntrica, e que dizia, não use isso porque isso é coisa de pobre, porque isso é coisa de negro, está no nosso sangue, pulsa a nossa indignação, e a gente percebe que faz parte da sua própria história, da sua narrativa, né? E hoje eu vibro com esse estudo que é completamente livre e libertador, porque hoje o estudante de moda, ele não tem mais que esconder a sua história, a sua origem, né? Humilde, pobre, negra. Não, ele pode ter orgulho disso, tá? Então eu fico muito feliz, né, dessa ruptura, dessa quebra de paradigmas, de fazer parte desse momento, sabe? Eu estava me lembrando, viu, Joana, quando nós éramos monitora, a gente ficava bem caladinha ouvindo as meninas falar das férias no exterior e a gente ia para a roça. Né? Mas é muito legal, né, ver essa história sendo completamente revirada do avesso, sabe? Então, assim, eu queria só agradecer as falas maravilhosas, dizer que eu estou vibrando porque estou fazendo parte desse momento também da história,
E isso é uma coisa que eu estou escrevendo na minha tese também. Um trecho, viu, Francisca? Um trecho, Francisca, eu estou devendo, né? Já estou falando aqui do que vem, porque também é uma descoberta para mim, sabe? E eu fico muito feliz que vocês hoje abrem esse espaço de reflexão, de crítica, tá? E eu quero muito trazer isso para as nossas disciplinas, sabe? Que as pessoas consigam tratar da sua narrativa, tratar da sua história a partir de um outro prisma, esse panorama libertador. Então, meninas, muito obrigada por esse momento. Bom, nosso tempo está esgotando, então eu queria pedir às convidadas que fizessem suas considerações finais e depois eu encerrarei. Bom, gente, eu quero muito agradecer, assim, foi muito bom estar com vocês agora. Assim, acho que esse espaço, que bom que a gente tem a oportunidade de se encontrar pelo menos no online. Parabéns pela semana, pela organização da semana, pelo trabalho na faculdade, com os estudos, enfim. É tudo coletivo e tem que ser, né? Que senão a gente não vai. Fiquei feliz de conhecer um pouco da história da Marta também. Acho que é isso, as nossas histórias, elas fazem da gente, né? E a gente precisa resgatá-las, entendê-las e para seguir em frente. Eu gosto muito do conceito de Sankofa, né? Que você entende ali no passado, no presente você olha para o passado para conseguir projetar um futuro possível, né? O conceito Sankofa, que é um conceito que nos é ensinado pelo povo Akan, né, que está ali, sobretudo em Gana, atualmente, Costa do Marfim, né? Então, é uma dinkra, né, um pássaro que olha para trás. Eu amo, tenho tatuado, amo, porque é isso, né? Então, que a gente possa beber do nosso passado para que no futuro a gente tenha um chão firme e fértil para a gente caminhar. Desejo muita saúde a vocês. Antes de me despedir totalmente, queria só falar, Joelma, que eu li aqui a história do vestido da sua avó, e assim, coisa mais rica, que lindo saber disso, e tenho certeza que a gente tem muitas outras histórias, então o convite que eu faço é que vocês mergulhem nas histórias de vocês. É doloroso, é difícil, mas vale a pena, né? E vão no tempo, porque às vezes a gente precisa parar, pegar um pouco de fôlego para continuar. Agradeço muito, espero que a gente possa se ver em oportunidades mais saudáveis e auspiciosas, e se possível aí no Ceará, calorzão que eu gosto muito, ou aqui em São Paulo também, vão ser muito bem recebidos. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pelo espaço, por ter a oportunidade de ouvir a Nairá também. Eu estava lembrando que era um ponto até que eu tinha anotado para mencionar, que falar de ancestralidade também é falar de sustentabilidade, né? As roupas herdadas, geração a geração, as coisas que a gente aproveita. Não era só farda de colégio do irmão, era muito a roupa de linho adaptada, costurada para os nossos corpos. Essa blusa da minha avó, ela é 48 e eu adaptei para o meu corpo, porque é uma memória de vestir que é muito gigantona, assim, no meu coração, e eu não quero deixar para lá, né? Eu acho que esse olhar para o passado, ele é essencial. Tem um documentário chamado Wonder Boy, que é do Olivier Roustan, né, sobre a vida dele, que é o diretor criativo da Balmain, e ele muito pouco em paz por não saber as próprias origens, né? Ele não foi criado pelos pais biológicos, e esse documentário que está até na Netflix, Wonder Boy, é a busca dele pelas raízes senegalesas, e que ele quer tanto descobrir, conhecer, se nutrir disso, né? Então, um dos homens mais brilhantes da atualidade, da moda atual, riquíssimo, né, ainda angustiado, e ele é tão transparente, é tão interessante ver como ele é transparente na câmera e fala, né, que aquela dor sangra diariamente.
Então, fica sempre esse convite ao olhar gentil para a gente, para o outro, né, para a gente trabalhar o perdão, né, tá todo mundo, os nossos pais principalmente, não é porque são mais velhos que não são passíveis de aprendizado, até nós ainda precisamos aprender muita coisa para ouvir, muita coisa para refazer do jeito melhor. E eu sou muito feliz de fazer parte, né, desse contexto em que a Fran sempre me chama para contribuir com uns grãozinhos de areia, com a minha experiência de trabalho, que é minha grande paixão, meu real propósito, com certeza. Obrigada a todo mundo que estava aqui, contribuiu também. E é isso, estou à disposição, né? Vocês sabem, Francisca é minha patroa, então ela manda na minha vida. Obrigada, Anaira, pela fala, pela docilidade, pela gentileza. Venha, né? Estamos te esperando por aqui. Um beijo, gente. Ai, gente, quem tá com a dor agora sou eu, de ter que encerrar esse papo, né? Porque acho que a gente passaria a noite inteira conversando, porque não só sou eu que falo muito, né, aqui, e eu acho isso ótimo, porque acho que vocês trouxeram realmente coisas super necessárias que precisavam ser tocadas e super sensíveis, né, de uma maneira muito sensível. A voz doce da Rainara deleite para os nossos ouvidos, né? Assim como a fortaleza da Mariela, na hora que ela fala, ninguém diz mais nada, todo mundo só diz, baixa a cabeça, rainha, perfeita, né? E eu comecei falando sobre histórias, né? Eu comecei perguntando para vocês a respeito de que histórias vocês queriam contar. E olha como as histórias de vocês suscitaram tantas outras histórias, né? Como a da Joelma, como a da Marta, como a da Crisna, que falou que tem roupa da avó, enfim, como todos nós temos histórias, né? E a Mariela deu hoje aqui uma aula de constelação familiar, né? Quando ela diz para a gente olhar para o passado, para a gente fazer as pazes com quem nós somos, né? Porque só existe esse caminho, né? Para quem quer diminuir essa dor, né? A dor da existência humana. E aí eu encerro falando exatamente sobre isso, porque agora, nesse contexto de aulas remotas, foi preciso muitas aulas de terapia com os alunos, e de vez em quando a gente ainda tem que fazer algumas, né? E uma coisa que eu sempre falo, nessas que eu chamo de terapia coletiva, porque tinha dias que a gente não podia falar de conteúdo, né? Principalmente na volta, era só de terapia mesmo. Que a gente tem a obrigação, né, de honrar a vida que nos foi dada, mudando o mundo. Então, a única missão que a gente tem aqui é mudar o mundo. E como é que a gente muda o mundo? A gente só pode mudar o mundo a partir da nossa aldeia, como dizia o Patativa, né? A gente só pode mudar o mundo a partir da nossa própria história. E a gente só pode chegar, né, e se afirmar, e dizer quem é, e brigar, e se libertar, se a gente souber quem a gente é, né? Então, quando a Mariela traz essa coisa de olhar para a gente, né, olhar para a nossa história, é exatamente porque é aí onde está o X da questão. A pessoa anda o mundo inteiro, tem todo o dinheiro do mundo, né, mas ela continua, mesmo assim, né, com essa dor de não saber quem é ela e, consequentemente, não saber o que escolher, não saber o que vestir, não saber como estar no mundo. Né? E aí, aqui se incluem todas as pessoas que precisaram, de alguma forma, né, ou foram obrigadas a sucumbir, né? Também é em honra delas que a gente fala, né? Em honra dessas pessoas que não tiveram a voz, né? E que a gente agora tem o dever, né, de conseguir continuar falando por quem não pôde falar, porque a gente tem essa oportunidade que muitas vezes essas pessoas não tiveram. Então, eu encerro exatamente falando da honra à nossa própria história, né? Porque se a gente honra quem nós somos, a gente muda o mundo e ninguém vai nos parar, né? E a gente sai daqui hoje com esse propósito, né, de dar sempre o nosso melhor, porque se a gente der o nosso melhor, sabendo quem nós somos, né, não no sentido de agradar o outro por agradar, a gente sim tem a maior ferramenta, né, de mobilidade social, né, humana da vida, né? Então, agradeço a todos que estiveram aqui esta noite. Lamento quem perdeu, né, mas a gente vai disponibilizar depois no podcast aí as redes sociais do Pé de Arão, quando estiver disponível, né, para que vocês possam rever, né, no caso escutar, né, reescutar essas maravilhosas e tudo que foi dito aqui hoje. E também quem perdeu vai ter a chance de ouvir depois, né, e assim conseguir refletir um pouco sobre essas coisas tão necessárias que foram tocadas aqui hoje. Então, do fundo do meu coração, sou muito grata por esse momento, pela confiança,
pela abertura de vocês falarem das suas vidas, todos e todes, porque a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes dá aquela dor que a gente não conta nem para a psicóloga, né? Mas aí se a gente já conseguiu contar agora é porque, né, ela já está um pouco mais apaziguada, né? E contem com a gente, né? Essa é a nossa missão aqui. Um beijo grande e segue a Sam, né? E até a próxima.